Começar gravando. A gente pode depois disponibilizar, né? Mas vai. E aqui não precisa mais, é isso? É, só mesmo passando, né? Bom, Tá. Então, gente, eu também esqueci de falar que esse é o nosso fórum, a emoção de lidar. Esse ano, o grupo de estudos com essa temática, a gente conseguiu submeter um projeto, a Sociedade de Amigos fez essa ponte e a gente tem um patrocínio da FAPERJ. E todos esses encontros durante o ano todo eles estão sob esse guarda-chuva, que é um fórum temático, a emoção de lidar. Esses 80 anos dos ateliês terapêuticos, tá? Podemos voltar, então? Uhum. Posso continuar? Pode. Bom, então, depois daquela destruição, a gente vem como uma fênix reconstruindo a casa, né? Aqui, como eu estava falando, é a secretaria, vocês veem alguns acervos. Aqui, nossa administração, a salinha da diretoria, onde nós tivemos que gastar uma nota sem ter, né, pedindo doações, para recuperar parte de documentos que foram todos queimados da casa, né? A gente conseguiu, tem muita coisa que se perdeu e não se consegue, mas a gente vem tentando recuperar a casa. Aqui são os acervos, onde estão várias imagens. Nosso problema hoje justamente é ter espaço para guardar as imagens, né? As esculturas desde a fundação da casa, que foi o único lugar onde o incêndio não conseguiu chegar. Daí as garrafas de Molotov que foram encontradas, e é impressionante porque o incêndio parou numa foto da Nise que fica em cima do piano, na metade. Então, ficou a metade da imagem da Nise esfumaçada e a outra metade dela e está lá no mesmo lugar, essa foto dela, né? É impressionante, os bombeiros não entenderam como é que o fogo parou ali, e então o que foi preservado foi a nossa secretaria. Agora eu vou passar para a Cíntia, que ela vai falar um pouquinho dos ateliês, e depois a Mara fala das nossas atividades em grupos, tá bom? Obrigada. Tá. Fizemos rodízio. Então, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho dos ateliês, mas acho que antes vale a pena falar um pouquinho sobre o funcionamento da casa, né? Então, a casa ela funciona de segunda a sexta-feira, abrindo às 13 horas e para os clientes até às 17h30, né? Após o encerramento da casa, existe o fechamento, que é onde existe ali a reunião de fechamento do dia e com a catalogação do que foi produzido pelos clientes naquele dia, né? Num primeiro momento, então, até às 3 horas da tarde, o foco são as atividades individuais, até às 3h30. E, após isso, existe o lanche, que também é um momento de confraternização, até para fazer essa passagem, dessa imersão introspectiva que a Vera falou, desse primeiro momento, para as atividades coletivas que acontecem a partir das 4 horas até o final do dia, né? Então, falando dos nossos ateliês, esse que vocês estão vendo ali à direita, o ateliê de modelagem. Então, o foco ali é esse trabalho, né, essa disposição ao trabalho com argila, sair de um material sem forma, né, para uma forma. Então, ali é um contato muito com conteúdos arcaicos e esse deixar fluir, né, das obras dos clientes, né? Acho que uma coisa também bacana de se falar é que não existe regra nenhuma para você estar num ateliê. Não que não exista a regra interna, que é essa do silêncio, né? Justamente para possibilitar esse ambiente, né? Mas o tráfego dos clientes entre os ateliês, ele acontece livremente, assim como a entrada e saída da casa. Esse ateliê de modelagem também. E os ateliês, o ateliê ainda de pintura e desenho,
essa disposição. O ateliê de pintura e desenho, ele tem uma mesa coletiva, mas ele também tem mesas individuais, então fica... Esse modelinho das individuais foi desenhado pela Nise, que ela quis, e quando ela chegou só tinha mesa coletiva. Então, a ideia era cultura. Esse é o ateliê de colagem. Então, o trabalho com a colagem, né, ele possibilita, então, você partir de uma imagem já posta e trabalhar com essa desconstrução e construção de algo novo, né? Letras e expressões também. Aqui podem surgir coisas, né? Então, a palavra como expressão desse inconsciente, que ela pode vir ali poética ou fragmentada, mas também vocês estão vendo, que eu acho que vale a pena colocar aqui, né? Sempre com o acompanhamento de um colaborador, de um estagiário, que é aquele olhar que a Vera falou, né? Apesar de estarmos todos ali dentro da casa, também em contato com os nossos conteúdos internos, né? A gente faz essa referência, né? Assim, desse ego-referência com os clientes. Letras e expressões. Datilogravura, que é um ateliê que precisa de uma técnica, né, um pouco mais direcionada, e ele leva um pouco mais para o concreto, né? Porque ele precisa dessa parte do desenho, de esculpir, né? Aquele material. Hoje a gente não trabalha só com madeira, a gente trabalha também com isopor, porque isso acaba facilitando e para alguns clientes acaba sendo mais seguro esse manuseio. E a Mara vai entrar. Já você está voltando. Sim. E antes que eu fiz, eu posso pedir para vocês trocarem? Sim. Porque a gente está gravando, vai aparecer aqui na TV. Bom, bom dia a todos. Então, meu nome é Maria Angélica. Eu entrei na casa em 96 e fiquei por 6 anos, né? E quando entrei, me apaixonei, né? Eu comecei no grupo de estudos da doutora Nise, no Flamengo, na Marquês de Abrantes, e aí quis entrar na casa, não tinha vaga, e logo depois eu consegui entrar, né? Fiquei por 6 anos e fui ocupando vários cargos, várias funções, apaixonada. E embora eu tenha saído em 2002, eu fiquei sempre em contato, né? Eu fiquei quando a Vera saiu em 2000, né? Eu fiquei nessa função, fiquei sempre em contato com a atividade da casa, porque realmente é muito importante para todos, para nós e para quem está frequentando. E depois me chamaram novamente, eu voltei há 4 anos mais ou menos, né? Fiquei nessa função de diretora administrativa e agora estou lá fazendo o que eu posso para ajudar e sempre colaborando. Então, eu vou falar um pouco sobre as atividades grupais, né? Cíntia falou dos ateliês, né? Os clientes entram vão para os ateliês e é importante que também que não tenha direcionamento, né? Nós trabalhamos com o inconsciente, não com o inconsciente deles, né? Não com o nosso, nós não direcionamos. Então, eles entram uma hora, eles vão para o ateliê que eles quiserem e eles vão fazer o trabalho na modelagem, na argila, na pintura que eles quiserem, sem nenhum direcionamento nosso, né? Nem interpretação para eles. E aí, a partir das 3 horas, tem o lanche, né? Então, eles saem desse momento, né, introspectivo para um momento de poder falar, poder conversar no lanche, que é coletivo, né, para todos. Esse é o momento de poder expandir. Depois desse lanche, que normalmente leva meia hora, nós temos as atividades grupais. Cada dia tem uma atividade, né? De terça a sexta são atividades específicas, né? Então, terça é sempre o mesmo, quarta é sempre o mesmo, quinta é sempre o mesmo, sexta é sempre o mesmo. Segunda-feira, nas segundas-feiras, cada segunda-feira é uma atividade, né? Então, vou começar a falar das atividades de segunda-feira. Segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês, a gente tem o Grupo Caralâmpia, né? Que o Grupo Caralâmpia é um termo, né, que vocês devem conhecer, né? Muito da doutora Nise.
que é o que é um momento que tanto os clientes quanto nós podemos fazer sugestões sobre a casa, críticas, né? Nós escolhemos os passeios, né? Nós temos também atividade de passeio uma vez por mês, para museus, né? Agora, na semana que vem, eles vão para o CCBB, né? A equipe do dia, junto com os clientes, vai ao CCBB, tem a exposição do Vic Muniz e mais duas exposições que estão tendo lá, então eles vão, todo mês eles vão para Jardim Botânico, Planetário, já foram para a praia, né? Então, todo mês. Esse passeio é escolhido no Grupo Paralâmpia, né? Para onde nós vamos no mês que vem? Aí tem a votação, né? A gente tem uma mesinha. Tudo isso é que foi, né, organizado foi feito pela Organiza, né? Então, a gente tem uma mesa que tem o presidente, que é um cliente, e tem o secretário, que normalmente é um estagiário que vai anotando todas as coisas, né? Então, o presidente, que é o cliente, ele vai direcionando que vamos fazer a votação. Então, tem várias sugestões e eles escolhem para o mês seguinte o passeio. Também no Caralâmpia, tem também a escolha da culinária criativa com eles. Na hora, substitui um pouco o lanche, né? Aí o lanche é feito pelo funcionário da casa, que faz um suco, e nesse dia da culinária criativa, são os clientes e nós que fazemos. Então, tem várias coisas, né? Fizemos um guacamole, um dia ficou maravilhoso, né? Então, a gente fez ontem, não, foi na... foi ontem. Foi um. Salada de frutas, foi salada de frutas. Então, cada um levou uma coisa, levou um iogurte, granola, não sei o quê, e eles vão fazendo nos pratinhos o que eles querem. Foi ótimo. Muito bom, sempre muito bom. Então, na primeira segunda-feira é isso. Né? Na segunda-feira tem o grupo cultural e filosófico. Então, é um assunto do dia, um assunto que eles podem escolher, que nós vamos conversar. E quando tem festa, por exemplo, nós temos 4 festas por ano, que eu já vou chegar lá. Agora vai ser São João, né? Então, ontem nós começamos com a decoração da casa. Então, nesse dia do grupo cultural, a gente começou a fazer a decoração da casa, e eles mesmos fazem, né? Eles fazem nos ateliês, alguma coisa, trazem bandeirinha e balãozinho e fogueira com papel celofane e rolinho de papel higiênico pintado, que fez uma estrutura como fosse madeira. Então, assim, fica bem bonito, a gente vai fazendo isso, é o grupo cultural e filosófico. Geralmente tem vários assuntos que estão em voga que a gente conversa sobre isso, né? Também temos o arranjo floral, que tem uma pessoa específica que coordena, né? Que é a Tereza. Ela traz algumas folhagens, flores, várias coisas que ela deixa disponível numa mesa e que os clientes, e com vasinhos, vários vasinhos assim, que os clientes pegam as folhagens, as flores, eles fazem o arranjo de cada um e depois eles podem escrever alguma coisa sobre o arranjo, né? Então, assim, é muito interessante, né? Porque eles se envolvem. Tem um cliente nosso que está há bastante tempo lá, que quando ele entrou, ele não falava, ele ficava fechado. Hoje em dia ele já sobe, né? Ele participa muito. É impressionante no arranjo floral, porque ele tem assim, uma vocação, ele sempre fica esperando. Então, quando a semana seguinte vai ter arranjo floral, ele já pergunta. E ele pergunta, vai ter, não sei o que, um dia ele fica, né, ansioso. E é incrível, porque quando ele coloca ali o papel, escreve alguma coisa, junto com as flores, ele nunca repetiu uma palavra, é impressionante, ele coloca uma palavra só, que é um sentimento. Ele vai variando. Então, ele fica super feliz ali, e os outros também, e nós também, né? Junto com os clientes, nós também participamos, né? Então, esse é o Arranjo Floral. E na segunda-feira, na terceira segunda-feira, é poesia, né? Nós temos uma pessoa que é um poeta que vai ajudar, mas também os clientes também fazem as suas próprias poesias, a equipe também faz, né? No terceiro. No quarto, no terceiro ou no quarto. Tem o Jornal Arauto. O Jornal Arauto é feito
sobre as atividades, sobre os clientes que querem colocar, trabalhos deles, que normalmente a gente faz uma edição pequena e oferece algumas vias para algumas cópias para no dia da festa, nos dias da festa, né? E quando tem 5 segundas-feiras no mês, nós estamos fazendo a apresentação de algum filme que eles também escolhem, tá no Caralan, que é escolhido por eles, uma apresentação de um filme, debate, também eles podem desenhar sobre filme, e também nós estamos fazendo também exposição dos trabalhos deles, né, que eles estão gostando muito e está sendo muito interessante para eles, está motivando muito. Então, nós colocamos mesas, sabe, separadas no salão, embaixo tem um salão grande, e cada mesa eles escolhem 4 ou 5 trabalhos deles, variados, pintura, modelagem, que eles colocam na mesa e eles ficam ali em pé na mesa deles e todo mundo vai e eles vão falar sobre o trabalho. Eles adoraram, uma atividade que está funcionando muito bem, está integrando muito, né? Bom, isso foi segunda-feira. Na terça-feira é sempre atividade de música. É sempre atividade de música. Então, nós temos vários instrumentos, né? Tem clientes que sabem tocar violão e que cantam, tal. Então, eles escolhem as próprias músicas, eles usam os instrumentos. Piano tem piano. Né? Ele está perguntando ali, tem piano. Nós temos uma cliente que toca música clássica maravilhosa. Então, a atividade é música. Na quarta-feira, a expressão corporal, né? Então, trabalhamos o corpo, né? Tem vários exercícios, tem exercícios também sugeridos por eles, mas também na atividade grupal, assim como nos ateliês, nós procuramos não direcionar. Então, eles trazem as coisas deles. Quando eles não trazem, a gente tem um roteiro para seguir, mas normalmente eles trazem, né? Na quinta-feira, são 2 atividades. Contos de fadas, né? Que nós trazemos algum conto de fada, ou eles trazem, né? Ultimamente tem acontecido muito deles trazerem, né, algum conto de fadas, e também nós fazemos, assim, entre as pessoas que estão lá, uma começa uma história. Era uma vez na China, uma pessoa, aí o outro continua assim, isso fica muito interessante também. E depois eles fazem o desenho e nós levamos para o teatro. Então, eles podem, no teatro, representar alguma coisa que foi feita no conto de fadas, ou não. Eles podem trazer uma cena deles, né? Então, isso também tem acontecido. Às vezes eles representam algum conto de fadas, muitas vezes eles trazem cenas que eles trazem na hora. Então, é super importante, né? Nós fazemos um círculo que dá um centramento, uma respiração, e aí eles começam a trazer. A gente também tem que conter a nossa ansiedade de não querer trazer o roteiro. Espera, eu sempre falo isso para os estagiários para esperar os clientes trazerem as cenas, né? Então, tem um cliente atualmente, eles repetem semanalmente, às vezes, o mesmo tema, como no desenho, eles repetem, e a gente vai vendo isso, como eles vão elaborando e saindo daquilo. Então, tem um cliente que está trazendo sempre a mesma cena. Ele está fazendo o papel de médico, psiquiatra, e ele escolhe alguém para ser o paciente. Então, é super interessante, né? Isso me mobiliza, mexe muito com todo mundo, né? O teatro. E quando nós terminamos, também fazemos o círculo também de um centramento, eles dizendo como é que eles estão se sentindo, falando o nome deles, né? Para sair do personagem um pouco também, né? Eu não sou o rei da Noruega, eu sou o fulano de tal, Maria Angélica, a gente faz isso. Na sexta-feira é o baile. Então, sexta-feira é um dia para dançar, né? Que eles trazem algumas músicas, nós também trazemos as músicas e um dia para dançar. E só para completar, as 4 festas, né? A primeira é o carnaval, que nós temos o bloco Delira Meu Bem, né? Que a gente faz. Eu gosto muito, eu sou percussionista, então eu trago os amigos também para colaborar. A gente já fez uma parceria também com o Pinel, a gente leva os clientes às vezes no bloco deles, né? Pirado pirou e vice-versa. O pessoal do Pinel também já veio nos ajudar, então é super interessante. Nós temos a festa de São João, que vai ser agora,
Então, Não, convidados. dia 26. Dia 26 é uma hora. Todos estão convidados, é muito bonito. Vai ter quadrilha, né? Vai ter paçoca, casamento, vai ter muita coisa muito interessante. Está aberto a todas as pessoas, né? Os familiares e todo mundo. Né? Depois nós temos a festa da primavera, em setembro, também muito bonita. Muitas vezes eles trazem uma peça que ensaiam, eles trazem, eles fazem o roteiro da peça no teatro e no dia da festa da primavera apresentam, né? E a última festa é a festa de Natal, também que é linda, super aberta para todos. É isso. Finaliza só para a biblioteca. Rapidinho. A biblioteca. A biblioteca é uma parte muito querida minha, porque eu ajudei, eu fiz, coordenei na digitalização, está toda digitalizada, né? Então, tem livros, assim, é pequena, para não, assim, se comparada com outros, mas tem livros, assim, super importantes, né? Então, está tudo digitalizado. Vocês estão vendo lá, é o Neo Corbett ali Faleceu, na né? nossa Ele biblioteca. ficou impressionado com a nossa É, biblioteca. Acho que é isso, né? Acho que eu não esqueci nada. O grupo de estudo, a doutora super quis que ficasse de responsabilidade da casa. Eu convidei 2 colegas meus do Instituto, que é a Sigrid e Humberto de Oliveira, que eles dirigem online o curso. Infelizmente, Aranaká, por questões lá de segurança, está online. A gente está tentando ver se a gente consegue, pelo menos, que é importante divulgar, estar na casa. É um outro ambiente, né? A gente consegue, pelo menos uma vez por mês, fazer presencial na casa. E qual é o dia e horário? São quartas-feiras, online, que está no Instagram da casa. Está no Instagram da casa. De 15 em 15, né, por hora. Eles estão agora com um livro, não me lembro do volume, de Jung, tá? A gente fez todo um começo com... desculpa. Fizemos um início todo com a obra de Nise e agora começamos a introduzir algumas coisas sobre ele. É bastante frequentado, né, por várias pessoas de vários estados. Isso é uma coisa boa no online, tanto de gente do exterior quanto de vários lugares do Brasil. E, graças a Deus, eu estou conseguindo manter o que ela pediu, né? Então, O Instagram é casadasPalmeiras.net. Não, você sabe. Deixa aqui. Gente, nossa, tava de isso daí eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Para a gente é sempre muito importante, né, que a gente está se formando, se inspirando, né, assim, que a gente possa perceber aí o empenho para dar continuidade ao que foi iniciado e mantido pela Nise, né, até a morte dela e agora é uma missão mesmo, né, assim, dar continuidade. A nossa, né? Nossa, a gente aqui... Então, gente, eu vou abrir, a gente tem um tempo para troca, né? Assim, vamos fazer a inscrição, a Eduarda já estava, e a gente, depois o Sérgio, e aí vamos fazer assim, 2, e aí volta para vocês responderem. Pode ser? Eu só tenho uma pergunta muito rápida. aí, Lúcia, Poderia falar que às vezes a gente tem saudade. a casa é nossa. Obrigada. Eu abri. Eu estou lá desde a época de vocês, agora você lembra de mim. Casal aí. Não, Não aí. eu sou Dina. Gina, não sei se você lembra de mim, mas nós estávamos... Então, está com saudade. Não só saudade, mas se quiser ainda ir lá com mais tarde com a gente, vamos adorar. Lula também. Bom, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos lá. Eu estava vendo as fotos aqui, eu estava muito com o livro, eu fiquei lá só 3 meses, sabe? Dá uma saudade de sofrimento. Eu anotei algumas coisas. Cara, primeiro eu queria perguntar, depois eu posso convidar vocês 3, só para conversar com vocês todos, lá? Tá. Segundamente, eu queria agradecer por vocês estarem aqui, tipo, essa ponte entre a Casa dos Palmeiras e o Museu de Coimbra, tipo, coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Enfim,
E eu gostei de saber, assim, acho que por eu ter estado lá, eu sabia quase tudo o que foi apresentado, mesmo a questão dos diretores da casa, que eu achei muito interessante, eu não sabia disso. Enfim, e eu gostei dos meses que eu fui estagiária lá. E os clientes, eles me ensinaram muito, sabe? E realmente, a gente está na certa nesse sentido, porque os mestres são eles, sabe? Tipo, eles que ensinam a gente. Nada que a gente vai ver na academia, não vai ser igual o contato de verdade com eles, sabe? Enfim, e é isso. Ela falava, né? A gente tem muito a aprender com eles, a gente tem muito a aprender com o Black Saúde Natal. E, enfim, a emoção de ver as fotos do lugar, né? Como eu falei, que frequentemente eu frequentei, eu criei gosto por aquele lugar. Enfim, e ver a fotografia dos clientes e tal. Isso é catalisador, sabe? Tipo, agora eu entendo, assim, você olha e você vincula tudo aquilo antes de ir. Isso não acontece só com os clientes, isso acontece também com a equipe, sabe? Enfim, novamente, é uma teórica dela, realmente. Enfim, uma terceira coisa que eu anotei durante a apresentação, que é as interseções. Eu fui da Casa das Palmeiras por alguns meses, aí depois eu vim para o museu. Então, tipo, eu consigo traçar o paralelo das interseções entre os lugares, as similaridades, as diferenças. E aqui tem bastante similaridade com lá, mesmo que vocês tenham um pouco mais desse momento aí de distanciamento entre as duas coisas que a gente criou, sabe? E isso é muito legal, porque é a parada do inconsciente, sabe? Tipo, mesmo não estando em diálogo, a diretoria da equipe dos diretores de lá, isso que hoje é uma luta tão importante, pessoal, existe uma série de coisas que acontecem, tipo, sincronamente, sabe? Isso é incrível, porque, tipo, o meio demanda e acontece, sabe? Enfim. Aí é isso. Depois eu posso falar com vocês, né, gente? Tá bom. Tá. Bonitinha, cheia de lugares, foi. É maravilhosa, me ensina muito. Ai, foi maravilhosa. Então, gente, parabéns. Eu conheci a Casa das Palmeiras lá atrás e realmente foi emocionante saber todos esses acontecimentos, como é uma fênix mesmo, né? Dura daquela, né? Linda, né? Processo de sobrevivência, né? Da Casa das Palmeiras. Aí eu pergunto para você, Vera, é uma coisa bem informal, porque essa mania da Alice colocar apelido, né? Eu achei tão bonito, porque a minha ela colocou também apelido. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação com a Alice, desse lado dela, de direcionar, de, nossa, quase te escolher, né? Desse olhar que ela tinha, né? As pessoas. E a outra pergunta para você, adorei saber desses ateliês, dessas atividades. Se vocês têm algum. Como é a participação dos profissionais de corpo? De consciência corporal, enfim, porque tem ali no mesmo bairro, né, o Angel Viana, né, que é tão voltado para isso, se vocês têm alguma relação. Pode ser, então, se a Lígia acabou. Parabéns, tá? Obrigada. Gente, obrigada. Bom, assim, a gente conheceu a casa em 2023, né? Uma espécie de estágio aqui, foi maravilhoso, tanto aqui no museu quanto na casa, né? A gente sente, né? Parece que vai ficando mais pertinho da gente, tá? Aqui, enfim, eu fiquei pensando numa palavra que você usou, Vera, assim, sobre a questão da ressocialização, né? Porque a casa, isso era uma coisa que o Paulo Delgado falava, né, de que era um proto-CAPS, né, assim, uma experiência revolucionária no sentido de que foi um espaço fora do hospital psiquiátrico, né, que existiu desde 56, muito antes de reformas psiquiátricas, muito antes até da antipsiquiatria, né, com Kingsley Hall, né, com a Dayabas, lá do Perry. Então, assim, é uma instituição que buscou sair desses moldes do que era o tratamento em psiquiatria, mas ao mesmo tempo a Nise fala, né, está no capítulo 4 lá do Mais Inconsciente, essa questão, né, da relação que ela via do método, né, que ela criou a partir de Jung e tudo mais, e outros pensadores, que fica nessa tensão, né, assim, que não é a psiquiatria organicista, mas também não é a antipsiquiatria ou a reforma, né, psiquiátrica italiana, que vai muito para esse lugar de social. E aí eu fiquei pensando,
nessa palavra. E eu estou pensando alto mesmo, assim, não sei se tem uma resposta, porque tem a ver com a minha pesquisa atualmente no doutorado, nessa relação da Anísio com a reforma psiquiátrica, né? Quando a gente fala que o interesse da Anísio não era de ressocialização, se a gente não aumenta essa distância dela com o projeto da reforma, né? E eu acho que tem diferenças importantíssimas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que se opõe nesse sentido de que talvez o que ela fala, e eu lembro dessa palavra, né? A nossa primeira preocupação não é com a socialização, né? É, a nossa preocupação é com o mundo interno, é com o processo psíquico, né, que está se desdobrando, que a gente consegue ver pelas imagens, que eu acho que isso é absolutamente revolucionário em psiquiatria, né? Porque a psiquiatria até hoje está negando e está interrompendo e está silenciando os fluxos, né, dos processos que estão acontecendo e que tem um sentido, que tem uma direção, que tem, enfim, forças de autocura ali atuando. Mas eu fico pensando, será que quando ela fala que o objetivo não é ressocializar, é nesse sentido uma ressocialização que visa uma adaptação? Porque se a gente pensar que o objetivo, eu acho que é da gente conseguir viver com as diferenças e com os inumeráveis estados de ser, a gente podia pensar numa ressocialização que mude essa própria forma de viver em sociedade. Entende? Não sei se... Vou pensar, né? Claro, mas eu vou por aí. Deixa eu te passar uma pergunta dele. Respondendo primeiro ao... Desculpa, Sérgio. Sérgio, obrigada, Sérgio. Sérgio, a minha relação com ela, eu diria que eu acho que tem mais de 10 anos que eu não via o Eurípides. E quando nós nos encontramos hoje, no dia do aniversário dele, parabéns dele, ele disse: é um encontro mítico. Eu digo, adorei essa frase, saiu do coração dele. É um reencontro mítico entre nós. E eu vou usar essa frase dele para o meu encontro com a Nise, porque eu já fazia parte do grupo de estudos dela ao longo dos anos, né? E quando eu fui para casa com o meu objetivo de estagiar, né, para lidar com essa cultura da psicose, no meu consultório particular, tinha um objetivo, uma intenção, e acabou as coisas indo por outros caminhos, né? Que eu acho que nada é por acaso, e ela me escolheu, e a partir dessa escolha eu passei o Lula estava 20 e poucos anos indo para diariamente, ele sabe disso lá com ela, ele estava exausto, e ele me pediu: Vera, vem mais. Eu não podia, porque eu estava na casa nessa época, já como diretora administrativa, e não é fácil você com família trabalhar e a Nise querendo cada vez mais a minha presença lá com ela, e eu dizia: mestre, mas deixa a casa. Então eu fui deixando cada vez mais a casa e ficando mais com ela, que foi o máximo, né? E foi se desenvolvendo entre nós um relacionamento, né, fantástico, onde eu vi essa mulher que muita gente descreve parcialmente esse lado duro da Lisa, agressivo, né? Mas tem gente que ficou só com esse olhar, que é uma pena. Eu tive no final da vida dela esses dois olhares, para essa Lise dura, mas para uma Lise que me encantava, né? Uma verdadeira velha sábia, que eu costumo dizer do poema do Drummond: no meu caminho não tinha uma pedra, mas tinha uma velha sábia, né? Então, esse apelido de açúcar cândia é esse meu jeito extrovertido de rir, e ela dizia que eu precisava trazer a minha dureza para poder bancar a Casa das Palmeiras, né? Então, era um trabalho com com essas duas atitudes que eu fui ao longo do tempo. Hoje eu sei ser dura quando necessário, mas eu sei ser também açúcar cândia quando necessário. Luana, querida, tua pergunta ela é complexa, mas eu diria que é uma pergunta que eu acho que às vezes as pessoas se confundem. Da mesma forma quando dizem que a Nise é contra a medicação. A Nise não é contra a ressocialização. Eu acho que com analistas, né, que nós, tem a sua clínica, como eu tenho, a gente sabe que cada um tem seu tempo, né? Você não tem, a não ser terapia breve, que tem um tempo marcado. Mas nós que somos analistas junguianos, que fazemos análise, e Jung distingue psicoterapia de uma análise, né?
Então, a gente não, o tempo é de cada um naquele processo. Então, eu penso que a Nise, quando ela fala que a ressocialização para ela é secundária, não é que ela deixe de olhar para isso. Até porque já a casa sendo uma ponte, ela já favorece esse ir e vir, como nós temos clientes que vêm de metrô, sozinhos, outros que vêm de ônibus, outros vêm caminhando, e outros vêm com a família, porque estão num estágio tão regredido que precisam desse acompanhamento, ou suas curadoras, acompanhantes, né? Então, esse ressocializar, já com essa a casa, com esse método, com esse modelo, ela já insere ele nesse mundo externo por si só. E o trabalho da casa também, porque você sai dos ateliês, né, trabalhando junguianamente nesse mundo introvertido, nós vamos fazer a passagem para o mundo extrovertido, através das atividades, né? Já no lanche a gente começa, olha, hoje é dia de Santo Antônio, amanhã vai ter Copa do Mundo, fazendo todo um trabalho de tirar desse mundo interno, que eles estavam nos ateliês, e trazendo para esse mundo externo. O que você tem hoje para falar? Alguém tem alguma novidade? Então, a gente está puxando essa libido para esse mundo externo. E a Nise, eu acho que essa questão secundária, ela está justamente para mim, né, nessa questão de um respeito desse mundo e de como ele vai se desenvolver ou fazer contato, recontactar com esse mundo externo, com a ressocialização. A gente vê que vários saem, como eu disse, para os seus trabalhos, voltam a estudar, outros se socializam, nós temos esse caso do cliente antigo, que ele ficou, depois de um surto, no estado catatônico, né? Anos na casa. Então, todo o trabalho que Nise me ensinou era a gente fazer, na hora da música, a gente fazia e envolvia ele na atividade, né? E aí, daquela mente crispada, daquele fechamento para o mundo interno, a gente observando, eu comecei, ele tem uma relação comigo muito forte. Ele começou a me olhar e fazer. E aí eu respondi. Eu disse, oba, olha a linguagem. Né? A partir dessa linguagem que veio tão arcaica, né? Porque na psicose, a Nise viu que o esquizofrênico, ele regride no verbal. Daí que a linguagem dele é simbólica de imagens. Então, eu penso que a Nise justamente respeita esse processo de como cada um vai desenvolver essa ressocialização, essa socialização. Eu acho que é um respeito. Eu não vejo ela negando isso. Tá? Você respeita? Só um minutinho, tá? É muito simbólico nesse momento. Mas assim, você perguntou sobre o trabalho de corpo, né? Sobre a expressão corporal, que é feita lá semanalmente. Sim, nós temos uma orientação, como os ateliês, assim, né? Tem ateliê de pintura, modelagem, então, que tem uma estrutura, né? Vai fazer argila no ateliê de pintura, não tem uma rotina ali, nas atividades grupais também na expressão corporal. Então, embora seja livre para eles trazerem as questões e movimentos deles, também temos uma orientação. Então, recentemente, fomos convidados para a aula magna da Angel Viana, né, da Faculdade Angel Viana, para falarmos lá na abertura do curso de pós-graduação agora, né? Então, essa parceria. Então, na expressão corporal, nós temos uma estrutura. Então, assim, eles trazem os movimentos deles, mas primeiro nós fazemos um grounding, a gente fala um aterramento, né? Então a gente trabalha alguns movimentos assim que dão um aterramento, uma respiração, né? Alguns movimentos básicos de animais, né? Enfim. Depois eles podem trazer alguns movimentos ou nós fazemos. É o seguinte, no horário, então vamos fazer esse bloco, tá? E a gente Vamos lá, Lu. Não, Vera, eu fico muito contente de você ter me reconhecido, porque as 3 vezes que tive na Casa das Palmeiras, né, a casa não me reconheceu. Foi muito duro, foi muito duro. Eu me lembro que teve uma eleição e a dona Zoé me disse, Lula, vamos entrar numa chapa aqui. Não era uma eleição, era uma guerra. Né? Eu quase fui expulso. Né?
A casa não pode ter grupo que se feche. Não pode ter grupo que se feche, ela tem que ser aberta, porque ela tem que ter uma renovação constante, né? De outra vez, quando eu criei o Espaço Aberto ao Tempo, pelo menos 5 clientes que eram da casa me seguiram, vieram para cá. E quando eu escrevi o segundo livro, O Silêncio que as Palavras Gravam, havia um caso muito bonito que começou muito bonito na Casa das Palmeiras. Eu tentei apresentar lá a vocês, não houve receptibilidade. Não houve receptibilidade. Eu desisti, né? Então, fico muito contente de você ter reconhecido, porque sabe aquele segundo capítulo da Dom Casmurro, que eu acho lindo, Machado de Assis, que ele vai e volta a casa e a casa não o reconhece? Eu me, eu me lembrei muito disso. Agora, tem certas coisas, né? Quando você fala da casa, me dá uma nostalgia imensa. Eu criei o Espaço Aberto ao Tempo com a nostalgia da casa, a lembrança da casa, tudo. Haviam características naquela época, que eu peguei o tempo que Nise ia à casa e era muito ativa, né? Então foi uma época muito rica. Havia uns 3 características muito bonitas que eu espero que a casa tenha mantido. Primeira, havia um barbeiro, repara, que ele tinha um surto psicótico, fechava a barbearia, ia para casa, ainda era na Tijuca, se tratava, depois voltava à barbearia, sem nenhuma intervenção médica, mandando essas coisas, né? Havia um sujeito do Morro do Casabranca que teve um surto psicótico, alguém diz, olha, vai ali na Dona Delfina que tem... E o sujeito foi completamente catatônico, apareceu lá na porta da casa. Quer dizer, era uma casa aberta. A gente perdeu muito de histórias, análise clínica, análise com clínica, né? A gente perdeu muito, porque era muito bonito trabalhar com a Nise. Eu entrei uma vez no consultório, a Nise estava com um barbante, dividindo a fala dele com o cliente, coisas que ela pegava o acaso e transformava numa abrangência. Então, o acaso depende muito da convivência humana, né? Da pluralidade de situações, da pluralidade de vida, né? Que faz um acaso que a gente aproveita. A terapia Nise era muito bem nisso, e eu aprendi muito com isso, ficou uma característica minha, aproveitar uma casa. Então, a casa era muito viva, de trocas humanas. Eu me lembro que eu tinha uma cliente que eu estava num consultório, e eles, olha, é hora de agora, eles vão passear, vale muito mais um passeio do que seu atendimento. Essa vivência humana era muito bonita, não apenas a leitura das imagens, mas o convívio, a estreiteza das relações, que possibilita a gente fazer leituras da psicose de maneira diferente. Outra característica da casa naquela época era uma certa flexibilidade, né? Havia criação de oficinas, por exemplo, inventou-se o Super 8, então entrou o cinema na casa. Quando você entra no cinema, entra muitas possibilidades terapêuticas, porque o cliente não suporta muito a sua imagem, né? Mas ele, intermediado pelo cinema, o personagem, ele consegue ver o seu corpo de maneira diferente. Aí a gente cria outras situações que vai entrando. E hoje, uma das características do tempo de hoje é uma velocidade de mudança muito intensa, muito grande, né? Numa sociedade desigual como a nossa, ou seja, a velocidade de uma favela diferente das mudanças de uma sociedade de classe média, né? E se você faz uma clínica não dos sintomas, mas do sofrimento humano, a gente vê que esse sofrimento depende da época. Ele toma a forma da época. Hoje a gente não vê grandes quadros psicóticos, como a gente fez aqui no museu. Hoje a gente vê mais os quadros depressivos, maníacos, tal. E a casa teria que ter flexibilidade e adaptar-se. A psiquiatria teve que cair para o campo social. Não tem outro caminho. Eu me lembro que eu subi uma favela uma vez, aqui no Morro de Jacarezinho,
E havia um amigo meu, traficante, que ficou do lugar do Escadinha, agora eu esqueço o nome dele, mandou um bilhete para mim, doutor Lula, você pode subir o morro a hora que quiser para atender, mas, por favor, tire esse pessoal das bocas de fumo, porque velho e doente mental nos atrapalha. A sociedade hoje não tem mais preconceito pela não razão, quando você pega um conto de Machado de Assis. É porque ele não entra nessa engrenagem da vida prática, como é a vida hoje. Todas as nossas relações é prática, inclusive as relações humanas, inclusive as amizades, o valor prático se infiltra nisso. É natural que a psiquiatria caia nesse campo social, e a casa tem que estar atenta a essas mudanças. Então, essa flexibilidade, a questão da abertura dela, né? A questão do convívio que leva ao acaso constante, eu espero que a casa seja um norte da casa até hoje, porque ela tem que se adaptar a novos tempos e a outras condições. Quer ser o psiquiatra da Casa das Palmeiras, não? Sei, eu preciso que vocês sejam pontuais para dar o espaço de fala e aí vocês fecham, por favor, tá? Não quer falar? Da sua casa, Kátia. Falar de quê? Falar de quê? É o momento, é a hora? E tu acha que eu vou falar de quê? É para fazer uma pergunta pontual. Vocês podem conhecer a Casa dos Coqueiros, que há 10 anos eu estou montando. Eu tive a honra de conhecer o Milton Freire. Milton Freire me levou na Casa das Palmeiras e desde então eu tenho na minha casa, que é remanescente de Quilombo, sabe, frequentado o EAT, o Espaço Aberto ao Tempo, com Lula Vanderlei, durante anos e anos e anos, e sendo acolhida aqui no museu com muito carinho. A gente entende que eu vim da mãe África, eu vim de um quilombo. Já fizeram tanto para eu tombar, mas eu não tombo. E a gente está criando na minha casa, a Casa das Palmeiras. Miriam vai lá na piscina, né, Miriam? Renata Inocêncio trabalha lá com a agrofloresta. A gente tem o ateliê de argila. Eu só estou precisando de um pouco de ajuda, porque nunca chegou o recurso, nunca chegou a bolsa, nunca chegou o patrocínio, nunca chegou. E a gente se virou até agora, a gente sobreviveu. Mas a gente está num lugar, numa casa que era senzala e que agora é a Casa dos Coqueiros, baseado na Casa das Palmeiras. Muito obrigada, muito obrigada. Muito A Denise, pontualmente também, por favor. Rapidinho, hein, gente? Bom dia. Ah, na hora da empada, né? Bom dia. É uma pergunta mais de curiosidade, porque eu sou da museologia aqui do museu, e eu queria saber como é que vocês tratam o acervo lá, se vocês têm ajuda, como é que é o trabalho com a lida do acervo. Boa tarde a todos, né? Eu falo baixinho, então, Miriam, eu só pontuei algumas coisas aqui que eu acho importante, porque eu tenho contato com o trabalho da Nise desde 93, a primeira vez que eu ouvi falar dela. Eu sou psicóloga hoje, na época eu estava começando meu curso de psicologia, e em 2012, eu retornei a reconhecer a Nise novamente, né? Porque eu só conheci lá atrás, depois eu reconheci para nunca mais sair da minha vida, literalmente, porque eu tenho uma tatuagem aqui com o gato e o nome dela, para realmente registrar ela na minha vida, da importância pessoal e profissional que ela tem, né? O meu querido Eurípides sabe um pouquinho da história, né? Eurípides de me acompanhar aí já há um tempo, o Lula Vanderlei em alguns momentos, a Gladys muito, né, enquanto ela estava aqui, porque eu sou uma pessoa que não sou do Rio, mas eu venho de Minas Gerais para vir aqui só para um grupo de estudo ou para ficar hospedada aqui já há 13 anos, né, aqui no Travessia, antigo Hotel da Loucura. Então eu tenho toda uma história por fora
que às vezes muitas pessoas não sabem, no sentido assim da importância que ela faz na vida da gente, né? As desconstruções que ela faz na vida da gente. E aí eu fico pensando um pouco assim, de estar por fora do museu, por fora da Casa das Palmeiras, por fora desse complexo todo aqui, né, que tem uma inspiração da Anísia aí a partir da década de 1940, que a gente sabe, mas eu fico olhando assim, por que que eram perguntas que eu fazia, por que que a Casa das Palmeiras e o museu não se conectam assim? Eu não sentia isso. Né? Eu já fui várias vezes na Casa das Palmeiras, já participei de várias atividades lá alguns anos atrás. Eu também não senti, infelizmente, a não receptividade que o Lula Vanderlei teve na época, mas assim, parece com um distanciamento. Eu falei, mas aqui não parece a casa da Anísia, assim, pelo aquilo que eu estudava ali nos livros, né? Então eu vim para o Rio para reconhecer esse lugar. Né? Almir Klink falava, se você quer conhecer um lugar, você vai nele, né? Deixa a nossa arrogância de ficar nos livros e na TV, e seja onde for, para a gente ir no local. Então eu comecei a partir disso, ir nos lugares de Nise, né? E aí eu fico pensando a importância desse trabalho dela, a importância que ela tem para nós, enquanto niseanos mesmo ali, de amar e acompanhar e aplicar, né? Eu, enquanto psicóloga, eu também aplico na minha clínica a metodologia dela. Eu já fiz uma palestra sobre o trabalho da Nise na Alemanha, né? Assim, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre a vida e obra dela. Inclusive, aqui na biblioteca, lá na Casa das Palmeiras, tem a apostila do meu trabalho de conclusão de curso de psicologia, tá? Então, é só assim, é porque é um contexto mesmo, assim, desse distanciamento que eu via entre o ateliê, aqui, o museu, e a Casa das Palmeiras, e por que que isso não é reconhecido pelas pessoas de um modo geral? Porque o Conselho Federal de Psicologia não reconhece a metodologia da Anise. Sabe, eu fico sempre me questionando por que que as pessoas não reconhecem um trabalho tão primoroso, fundamentado cientificamente, né? E o que que podemos fazer para que isso a gente possa divulgar mais nessas instituições? Porque na academia, depois do filme, que conheceram a Nise, antes ninguém falava de Nise. Os professores não sabem falar de Nise, tá? Conhecido. André dos Reis montou completamente o perfil, o modelo da Casa das Palmeiras no primeiro CAPES. A equipe. Sei. Não, não precisa dizer. E a equipe foi para a Casa das Palmeiras, a prefeitura bancou para que ela passasse 10 dias. Eles vieram e fizeram estágio na Casa das Palmeiras para poder montar. Paraty também. Então, eu acho que isso foi se multiplicando. Depois, por muito tempo, eu fui chamada para conhecer o programa de saúde mental de Porto Alegre. Entendeu? E eu fui, estive com Sandra Fagundes, e ela me mostrou oficinas que eram muito, vou dizer, mas que tinha um modelo. A gente não tem mais tempo. Tá, senhor. Porque assim, eu estou na função Não, da pontual. carta do Tá. tempo. Não, você está Então, eu queria que vocês fizessem Tá. um fechamento mesmo, se não se ponham a comentar tudo, porque Tá. senão a gente... Pontual, a pesquisa, ela está retomando, nós estamos com parceria com a Vozes, nós conseguimos publicar o Junguinho, da Nise, que estava há 10 anos ou mais, né? Então já foi uma bênção para nós da casa, e com essa parceria com a Vozes e a Record, provavelmente a gente vai retomar o estudo da pesquisa para serem publicados. Respondendo você, eu diria a frase da Nise: o bicho-homem é muito complexo, tá? Eu tentei, a Nise ainda era viva, tentar reunir todos que trabalharam com ela, da casa, o museu, e foi uma brigalhada que um saiu pela porta e outro. E eu sou de um ponto de vista que eu gosto, e estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que representa aquilo que a Nise mais queria, que é a família dos 4 filhos que ela diz que teve. Então, eu estou aberta a convites e
vendo aqui Lula e Gina, que fizeram também um trabalho fantástico, que voltem a casa. Eu acho muito mesquinho esse negócio de briguinha e de time. Eu acho que o nosso time é único, é a Nise, o legado maravilhoso que ela não deixou não para Vera Macedo, nem para o Lula, nem para a Dina, ela deixou para o mundo. E quem olha isso, olha a totalidade e não a coisa pequena. Obrigada. Aí, aí. Bom, gente, estamos encerrando.